Bom, vamos falar um pouco então acerca de comércio eletrônico ou e-commerce, né? O comércio eletrônico, ele é uma transação comercial feita através do computador ou dispositivo móvel, né? Isso aí teve origem lá na década de 70. Isso foi com o chamado EDI, Electronic Data Interchange, ou troca eletrônica de dados, né? Isso é uma forma de transação que utiliza a internet, extranet, redes corporativas de empresas e outros elementos, né? Teve uma grande expansão quando surgiu a internet, a www, né? O que ocorre? Que quando você tem a internet, você tem vários consumidores podendo acessar a qualquer momento agora. Algo que era restrito ao mundo automobilístico, seria as concessionárias e tudo mais, começou a despontar para o mundo como uma opção de venda, né? É uma estrutura que envolve o atendimento ao cliente, envolve comunicação com fornecedores, instituições financeiras, os bancos, tudo mais, uma logística, que é um fator muito forte nessa área, né? E você precisa de elementos de armazenagem e distribuição, né? Então, assim, um dos fatores relevantes dentro desse ambiente é justamente a logística. A logística hoje é um fator crucial porque o cliente está interessado em prazo e preço, né? O setor bancário fez um grande investimento em termos de segurança nessa área. E foi uma coisa que alavancou o e-commerce. O que ocorre? Antes as pessoas tinham medo de fazer transações na internet. Era comum você dizer o seguinte: não, eu não vou comprar na internet porque eu posso perder meus dados, eu posso perder meu cartão. E realmente existia uma baixa segurança. Exemplos como a Amazon, que teve uma época em que ela teve o seu banco de dados invadido e vários cartões foram clonados, né? Quando você surge com a instituição bancária, aumentando toda essa parte de segurança, né, a instituição financeira, você começa a aumentar a confiança do usuário, né? No Brasil mesmo, você tem um exemplo de avanços em termos de transações bancárias, transações comerciais, que foi, por exemplo, no SPB, né, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Hoje em dia, todos os DOCs e TEDs que transitam no Brasil trabalham em cima de uma rede privada. Os documentos são XMLs, né, criptografados, normalmente com a criptografia Triple DES e um sistema de assinatura em RSA, né? Isso faz com que você tenha maior segurança nas transações, você também tem segurança na transação dos cartões de crédito e tudo mais. Então você tem hoje uma preocupação muito grande com a segurança e com isso você aumentou a confiança do consumidor, aumentando o nível de comércio eletrônico, né? Um exemplo claro disso é a influência das certificadoras digitais, como CertSign ou VeriSign. Elas crescem cada vez mais porque cada vez é maior a necessidade de segurança. Isso, quando se fala de internet, você está transcendendo os limites da empresa. Você já não consegue mais enxergar com câmeras e outros sistemas comuns o que está ocorrendo nela. Por quê? Não está dentro mais daquele limite que seria um limite controlável da empresa. Agora está exposta para todo mundo, né? Existe também uma confusão muito grande entre e-business e e-commerce. A inserção da empresa na internet é chamada de e-business. E ela envolve comunicação, transmissão de dados, treinamento e tudo mais, né? Agora, e-business é uma coisa que pode simplesmente ser algo a nível de propaganda. Você pode ter negócio na internet que não envolve necessariamente transações comerciais, mas que envolvem o aumento da visibilidade da empresa. Por outro lado, em alguns momentos, o e-commerce entra, né? O e-commerce faz parte do e-business. Ele não é todo o e-business, mas ele é uma parte dele. E trata da relação comercial entre o cliente e o fornecedor através da internet, né? A estrutura organizacional necessária, ela envolve vários setores. Envolve o marketing, a compra e a venda, né? O SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. E envolve vários elementos cada vez mais inteligentes dentro desse contexto, né? Um exemplo claro de sistemas de compra e venda são aqueles em que o próprio sistema analisa as preferências do cliente, seja por compras passadas ou por pesquisas em rede, e oferece produtos que sejam compatíveis com o gosto dele, né? Ou seja, se você comprou isso, talvez você goste disso. Esse é um sistema muito comum hoje em dia, né? E o saque, porque quando ocorre algum problema, o cliente tem que ter com quem falar e não quer que seja uma máquina, né? Apesar de que hoje já tem algumas atendentes virtuais inteligentes, mesmo nos saques, né? Mas normalmente o cliente não gosta de ser atendido por uma máquina. Então você tem que ter um saque robusto para poder satisfazer a necessidade de algum cliente que você não sabe nem aonde está ao longo do globo,
né? Existe uma necessidade de uma boa estrutura de distribuição, né? Isso é necessário, porque você vai ter que distribuir para diversos lugares, né? Você tem que ter uma logística muito boa, um bom acompanhamento, e você tem que ter fornecedores confiáveis, né? Antes você tinha apenas a venda de produtos da própria empresa. Hoje em dia é comum as empresas delegarem o fornecimento a fornecedores menores fazendo a entrega direta. Exemplo com Americanas.com, onde diz o seguinte: olha, eu tenho tal produto fornecido por tal empresa, você quer de qual delas? Às vezes com preços diferentes, né? Então isso é uma modificação no comportamento dos grandes varejistas, né? O tipo de produto, né, que é trabalhado em termos de internet também mudou muito com o tempo. Lá no início você tinha CDs, DVDs, eram muitas coisas que quem se arriscava mais a comprar era justamente o pessoal que já estava ligado à área de informática, né? E não era uma coisa tão comum, as pessoas tinham medo, né? Foram surgindo outras coisas, as mídias foram evoluindo, e hoje em dia você tem, por exemplo, ao invés de vender um CD, eu tenho um aluguel de uma música por streamer, né? Você tem serviços diversos sendo oferecidos, você tem assessorias remotas, né? Então, cada vez mais o produto é remoto, as coisas executam na nuvem, né? E produtos físicos mais caros estão sendo oferecidos. Hoje é possível comprar carro pela internet, né? Então, a cada vez mais você tem uma evolução do tipo de produto e você tem uma necessidade maior de ferramentas que permitam o marketing desse produto, né? Um exemplo, você tem hoje nas concessionárias a possibilidade de fazer uma pré-venda de um carro, né? E você tem ali a possibilidade do usuário, através de um sistema de realidade alternada, passear por dentro do veículo, escolher a cor, modificar os acessórios e, com isso, ter uma personalização da experiência dele. É o que se fala muito hoje em dia em termos da experiência do usuário. Ele quer ter uma experiência nova, né? A atividade de e-commerce, ela envolve vários elementos, né? Mas você pode ser resumida basicamente em 4 partes: pesquisa, fechamento, configuração e faturamento. Bom, vamos observar uma imagem acerca disso. O faturamento seria a fase final, seria quando você tem um boleto, um cartão, outro elemento de pagamento. A pesquisa já lá na fase inicial, o comprador está consultando o meu catálogo, ele está pesquisando qual produto que ele quer, né? Depois ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma configuração, né, que seria a confirmação do pedido, contratação do fornecimento, para poder gerar justamente o faturamento e efetuar o fechamento com a consulta de estoque, né? Bom, voltando aqui, quando se fala então nessa parte de comércio eletrônico, você tem alguns elementos, né, que são essenciais, que são justamente esses 4, né? Todo usuário ele vai primeiro pesquisar um produto, depois ele vai configurar toda a forma como ele vai fazer o seu pedido, vai haver uma consulta ao estoque e um fechamento com boleto bancário e tudo mais, né? O e-commerce, hoje, ele está sendo mais alavancado ainda pelo uso de dispositivos móveis. Hoje você compra sem ter que estar em frente a um computador. Eu posso estar no meu celular e fazer a compra da forma que eu preferir, né? Então, é uma área, né, onde tende apenas a crescer e se tornou uma realidade talvez até mais palpável que muitas lojas físicas.